Gravação irá começar. Bom, já está sendo gravado. Pode iniciar, João, por favor. Oi, pessoal, boa noite. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer aqui a presença do professor Ítalo, para que a gente dê início às nossas atividades extras. Nesse caso, hoje é o Cine Debate sobre o filme Árido Movie. E aí eu gostaria de fazer uma apresentaçãozinha breve sobre esse filme e apresentar as minhas primeiras considerações sobre ele. Árido Movie é um filme de 2005, tá? Com direção de Lírio Ferreira, e nesse filme vai ser abordada a história de Jonas. Jonas é um homem do tempo que nasceu no Pernambuco e que terminou de se criar em São Paulo. Logo no início do filme, a gente tem esse retorno de Jonas às suas raízes. O Árido Movie é um filme que seria um típico road movie. E o que é um road movie? Road movie é um filme de estrada. Esses filmes de estrada, eles são sempre em busca de algo ou de alguém. No caso, Jonas está voltando às suas raízes por conta da morte de seu pai, Lázaro. E aí, quando ele chega lá, ele vai se deparar com uma nova proposta. O que é essa proposta? Ele vai ter que vingar a morte do pai. Nisso, esse filme ele vai nos trazer muitas questões, e aí não se sabe muito bem se ele aborda isso de uma forma tão profunda ou não. Por quê? Pelo menos o meu contato pessoal com o filme, eu assisti ele mais de 5 vezes e sempre, toda vez, eu vinha com uma nova conclusão. Na primeira delas, eu cheguei à conclusão de que eu era burro e não tinha entendido o filme. Na segunda conclusão, eu pensei, não, eu não sou burro, é o filme que é ruim. E por isso eu não entendi. E na terceira conclusão, eu já cheguei a, não, eu não sou burro e o filme não é ruim, é que ele é conceitual. Então aí já tem algumas diferenças. Nesse filme, vai ser abordado muito a questão da água. Logo ali no início do filme, quando se tem aquela festa ao som de Renato e seus Blue Caps, a gente vê Jonas apresentando o jornal, já que ele é o homem do tempo, então ele está dando as notícias. E aí ele fala, né, que no Nordeste, por enquanto, as coisas não vão mudar, ou seja, continua a seca. E nesse momento em que ele fala que as coisas não vão mudar, né, não há previsão de mudança, é justamente quando ocorre a morte de seu pai, Lázaro. Então aí a gente já tem alguma coisa indicando para um certo tipo de violência que talvez não mude tão cedo. Mas esse não é o único indicativo da abordagem da água. Quando é apresentado São Paulo, às vezes no filme, sempre está chovendo, e quando a gente chega no Recife, ali quando começa a se mostrar o letreiro com os nomes dos atores, geralmente parte bem ali do litoral, né, ali naquela parte do Marco Zero de Recife, onde tem o monumento de Brenan, ou mais conhecido, né, entre os residentes ali, como eu aprendi ano passado na minha viagem, a Bilola do Brenan, como é chamado. E também logo é comentado por Jonas, né, que Recife está mais quente que o normal. E aí o taxista fala, é muito irônico que Recife esteja no meio da água e não tenha água. Outro ponto que é sempre abordado ali, na questão da água, é também através de Soledad, que é a companheira de viagem de Jonas, quando ele encontra ela depois, né? Soledad está em busca de um discurso, né, de um registro de um discurso político e mítico sobre a água. E ela vai até o Vale da Rocha, que é a cidade onde Jonas nasceu, justamente para conseguir esse registro. Outra coisa que também é bastante abordada no filme, pelo menos por mim, que eu notei, é a relação entre sangue e criação. Porque Dona Carmo, né, a avó de Jonas, ela se recusa a enterrar o pai dele antes que Jonas chegue lá, porque ele agora seria a sua única família. Em uma das cenas do filme, ela comenta que o seu outro filho, Salustiano, é, em suas palavras, limitado, e que Márcio Grey, e a mãe de Márcio Grey, que são frutos da bondade, né, do coração bom dela, são ali de criação. Só que Jonas não foi criado no meio deles. Jonas tem suas raízes em outro lugar. Ele fala de uma forma diferente, ele se comporta de uma forma diferente, e quando acontece esse retorno dele para lá, tem-se um grande conflito interno. Além de que Márcio Grey está ali posto como o verdadeiro oposto de Jonas. Porque Márcio Grey é tudo que Jonas seria se não tivesse, né, se sua mãe não tivesse lhe tirado de rocha. E aí que a gente chega no fim do filme, que é aquela parte mais confusa, mas que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, para não adiantar demais,
o debate. Esse filme, ele gera ali uma controvérsia muito grande, porque algumas críticas falam justamente que ele se propõe a falar de muitos assuntos, só que acaba por não aprofundar todos, enquanto outros já acham, né, que na verdade é a isso que o filme se propõe, é justamente propor essa confusão, é justamente propor uma interpretação do telespectador, né? Você que está assistindo é que deverá entender a sua própria maneira. E aí agora eu vou passar a fala um pouco para o professor Ítalo, tá? E eu quero, pessoal, que enquanto o professor Ítalo estiver falando, se vocês forem pedir a fala, vocês coloquem aqui no chat que eu vou organizar, anotar direitinho, tá? A ordem toda. Professor Ítalo, é com você. Bom, obrigado, João. Boa noite a todos e a todas que estão participando da atividade, mais uma das atividades do curso Nordeste, Histórias de uma Região. Eu agradeço novamente o convite do CA para me fazer presente em mais uma reunião. Acho que é um convite bastante elogioso, porque tenho participado de perto e mais ativamente das atividades do curso. E é uma satisfação para mim falar desse filme que, particularmente, eu gosto muito, me toca. Eu não tinha conhecimento de que uma fala minha ia gerar nos organizadores do curso o desejo, a disposição de discutir esse filme, o Árido Movie. Até porque é um filme que eu já vi há muito tempo, assim, eu vi menos do que o João, eu vi 3 ou 4 vezes esse filme, mas a última vez que eu vi o filme, eu devia ter, sei lá, tá, acho que faz em torno de 13 anos que eu tinha visto o filme, e aí eu voltei, após o convite dos alunos, a rever o filme. Eu voltei para o filme, fui rever o filme, e algumas questões com o distanciamento do tempo, o amadurecimento pessoal, intelectual, apareceram agora que antes não apareciam. Enfim, mas eu queria só complementar um pouco a fala do João acerca do filme e fazer um apanhado geral dessa obra antes de traçar pequenos comentários. É de fato um debate sobre esse filme. Nós pressupomos, então, que muitos de vocês assistiram. Os que não assistiram, talvez aconteça aqui alguns spoilers, mas é também um convite. Eu sugiro que fiquem até o final da fala, porque tem uma sugestão para a continuidade, tá? Das discussões do filme. O filme Árido Movie é um filme dirigido pelo cineasta pernambucano Lírio Ferreira. Ele é um filme de 2006, mais ou menos. Esse filme foi lançado no circuito comercial nacional. Um filme que trata da falta d'água, o João falou bem, mas é também um filme que trata do excesso de informação. Então, nós temos na abordagem diária do Movie um filme sobre a falta e um filme sobre o excesso. Diversas faltas, variados excessos que aparecem ao longo de pouco mais de 80 minutos. Algo, na verdade, é um pouco mais, se contar dos créditos até o final, são 115 minutos, provavelmente. Enfim, mas eu quero fazer uma abordagem geral sobre a recepção desse filme para a gente entender do que se trata a obra, né, e como é que esse filme aparece para os espectadores. Aproveitando aqui também que a indicação, porque foi lembrado agora aqui no chat pela professora Crislene, de que o filme está disponível no YouTube completo, então vocês podem acompanhar quem não viu ainda, tá bom? Vou fazer uma leitura pequena sobre os prêmios e indicações do filme Árido Movie. Ele recebeu o Grande Prêmio de Cinema do Brasil, então foram 12 indicações nas categorias de melhor filme, melhor diretor, melhor ator. O melhor ator era quem estava disputando era o José Dumont, o personagem que faz Zé Elétrico. Melhor ator coadjuvante, Selton Mello e Aramis Trindade. Melhor atriz coadjuvante, a Mariana Lima. Os três compõem aquele trio de amigos lá do personagem central do filme. Também o filme ganhou os prêmios de melhor roteiro original, melhor figurino, melhor trilha sonora, direção de arte, fotografia e melhor som, montagem de som.
e isso na premiação do Grande Prêmio de Cinema Brasil. No Festival de Pernambuco, Área do Movie levou 6 prêmios. Nas categorias de melhor filme, melhor diretor, melhor ator coadjuvante, o prêmio foi para o ator Selton Mello, melhor fotografia, melhor edição e prêmio da crítica. No Festival Brasileiro de Cinema Brasileiro de Miami, ele ganhou o prêmio Lente de Cristal na categoria melhor diretor. A Área do Movie foi também um dos filmes indicados pelo Ministério da Cultura em 2006, desculpem, para concorrer à vaga ao Oscar. Então, o Ministério da Cultura, o extinto Ministério da Cultura, apresenta um edital, o cinema brasileiro, a produção audiovisual é submetida a esse edital e aí eles indicam filmes para concorrer ao Oscar. O Área do Movie ficou atrás do filme Cinemas, Aspirinas e Urubus. No Festival de Cinema de Veneza, o Área do Movie foi exibido, foi aclamado pela crítica, mas ele também, essa crítica feita ao Área do Movie gerou uma outra crítica, uma crítica maior sobre a especificidade do cinema brasileiro. Então, alguns dos críticos presentes ao Festival de Cinema de Veneza de 2007, 2008, disseram que o filme era brasileiro demais. E essa expressão, brasileiro demais, incomodou alguns críticos, alguns produtores e agentes do campo cultural, da produção audiovisual, exatamente no tensionamento do que seria esse brasileiro demais. O argumento da crítica estava fundada na possibilidade do filme não ter um circuito de integração internacional, um circuito comercial. Então, quando se diz que o filme é brasileiro demais, naquela ótica de crítica, é que o filme não seria vendável no circuito hollywoodiano, comparando, por exemplo, com filmes como Central do Brasil. Então, é só uma coisa que precede, na verdade não precede, desculpa, ele acompanha a produção do filme A Área do Movie. E aí, a minha fala não vai ser alongada, porque eu destaquei alguns pontos, e por se tratar de um cine debate, a gente vai estimular mais essa conversa mesmo, esse diálogo, tá? O filme aparece, e antes, só para demarcar o meu lugar, eu não sou um estudioso das relações entre história e cinema, no sentido de ser pesquisador específico dessa área, tenho leituras sobre o cinema relacionadas ao ensino, porque é do meu campo de ofício, mas também porque me interessa a produção audiovisual que trata de determinadas temáticas, como a que parece se apresentar no Área do Move. Portanto, vocês estão acompanhando aqui a fala de um espectador que tem leituras outras sobre a produção cinematográfica, mas eu não sou alguém fundamentado na área da produção audiovisual. Dessa forma, eu gostaria de justificar algumas possíveis falhas ou incompletudes da reflexão, tá bom? Sendo assim, eu passo a falar do Lírio Ferreira, que é um cineasta pernambucano. O Lírio ficou bastante conhecido na produção audiovisual brasileira a partir do final da década de 90, entre 96 e 97, meados da década de 90, entre 96 e 97, ele foi o diretor de um aclamado filme chamado Baile Perfumado. Então, o Baile Perfumado é um filme que elenca as questões do Nordeste, dessa região Nordeste, qual seria a discussão em torno desse lugar, né, que é o Nordeste já que foge um pouco dos estereótipos até então produzidos na narrativa literária, na produção de audiovisual, da música, de modo geral. Então, sobre esses apontamentos em torno do filme Baile Perfumado, eu sugiro que vocês acompanhem a fala de abertura do curso Nordeste, Histórias de uma Região, que está disponível no YouTube. Eu falei um pouco sobre esse e outras tantas produções audiovisual, tá? Especificamente aqui o trato é do filme Área do Movie. Portanto, o Lírio Ferreira, esse cineasta pernambucano, que está preocupado em fazer uma leitura, uma narrativa do Nordeste, comparando o olhar que se lançava sobre essa região. É preciso lembrar para os presentes que 2005, 2006, o Brasil experimentava
uma mudança na economia, era um rumo outro, diferente do que tinha acontecido até então. Nós temos aí já na presidência da República o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a chegada do governo Lula reestrutura a produção audiovisual, o campo cultural passa a ser olhado com alguma acuidade, com certo cuidado em relação a essa produção, cuidado no sentido do investimento e do fomento às práticas de produção audiovisual, sobretudo. Portanto, é esse Brasil, é um Brasil que está entrando na rota do consumo, né, da produção do consumo, inclusive as críticas lançadas entre várias ao governo Lula, aos dois governos Lula e os consequentes governos do PT, é desse estímulo desenfreado ao consumo sem um refreamento de fato na crescente desigualdade social. Isso está posto para a gente entender qual é o momento de produção do texto, do filme. Esse filme foi filmado, rodado, como se diz na linguagem cinematográfica, e lançado no circuito comercial quando o Brasil despontava como uma grande potência econômica, o Grupo dos Oito, enfim, era um rearranjamento do lugar do Brasil na política mundial, na geopolítica econômica, que se revelava a partir do começo do século XXI. E aí, eu fui pincelando algumas partes do filme, eu vou contar esse filme, essas observações, elas seguem a estrutura temporal do filme, porque eu acho que ganha maior força a narrativa. Evidentemente que esses assuntos irão se repetir. O filme começa já num plano sequência das imagens de uma festa que está acontecendo, não há identificação do lugar, mas a gente anteriormente entende que é um lugar identificado ao espaço do sertão, né, com algumas imagens, embora seja noite, há um recuo na construção da imagem do filme que permite identificar aquele lugar. E aí essa história começa em torno de uma celebração, dessa festa. O começo do filme é o que para muitos filmes acontece na metade, né, que já há um crime. Então, o filme se desenrola a partir da cena de um crime, de um assassinato, e esse assassinato é o mote para a discussão do filme e das chegadas e das partidas e da sensação de estranhamento que algumas personagens experimentam. A personagem central do filme é o ator Guilherme Weber, e lá ele assume a personagem de Jonas. A história gira em torno dessa figura, tá? Um homem que nasceu no Pernambuco, ali no sertão do Vale do Rocha, em criança foi para o Recife, do Recife partiu para São Paulo, fez sua vida lá, e ele se tornou o apresentador do quadro do tempo, né? Ele era o homem do tempo da TV nacional, quadro meteorológico, então ele era um homem conhecido do grande público. E ele se faz presente, então, na casa das pessoas cotidianamente, falando do tempo, das previsões meteorológicas. O filme, então, começa a partir dessa narrativa e algumas imagens vão aparecendo para a própria apresentação das personagens ali presentes. Então, numa das primeiras falas do filme, nós temos a imagem de um televisor que apresenta um jornal, entende-se que é o jornal que o Jonas faz parte, né, apresentando o quadro meteorológico, e a apresentadora do jornal, ela diz assim, olha, a manchete da notícia que ela diz, afirma e informa que alguns políticos estão envolvidos em fraudes de irrigação. Então, a cena é cortada, e aí já passa para a previsão do tempo. A previsão do tempo não é só um ponto deslocado ou informação aleatória nesse filme. É curioso, porque ao tratar do excesso de informação e da falta d'água, essa figura do Jonas encarna esses dois polos, né? Ele representa o excesso de informação na medida em que ele é a televisão, né? Corporifica a televisão, depois ele mesmo
chove informações excessivas sobre ele e ele não sabe o que fazer com tanta informação. E aí, nessa cena, especificamente, já do começo do filme, o Jonas é taxativo. Ele diz, olha, não há, pelo menos por enquanto, não há previsão de mudanças no Nordeste. Ou seja, esse é o ponto crucial para poder dizer. O filme apresenta já um contraponto entre a previsão do tempo e a previsão da vida das personagens. Algumas outras questões também aparecem pinceladas no começo do filme. A cena em torno do crime nos faz pensar em algumas possibilidades. Uma delas, para quem não viu o filme ainda, eu vou contextualizar aqui, uma personagem vivida pela atriz e modelo cearense Suiane Moreira. Ela interpreta a Uedja, que é uma mulher indígena. Ela está nessa festa com o Lázaro, vivido pelo ator Paulo César Pereio. E aí eles saem dessa festa e vão para um hotel. Fica a dúvida, ou pelo menos a possibilidade de pensar que tipo de relação eles estabelecem para ir para aquele hotel, se eles tinham alguma relação afetuosa, consolidada, se tratava de encontro esporádico, específico daquela noite. Eu li críticas sobre esse filme que menciona a possibilidade de tratar ali de prostituição, isso não fica muito evidente, mas são leituras possíveis. Então, quando os dois personagens adentram o saguão do hotel, desse lugar que eles vão passar a noite, pretendem passar a noite, o irmão da Wedja, o Jurandir, ele aparece para dizer, olha, você não vai, eu não quero você envolvida com esse homem. E ela diz, não, você não tem que se meter. O próprio Lázaro, que é o Pereio, diz, também não se envolva. E aí o Jurandir, o personagem do ator Luiz Carlos Vasconcelos, diz, olha, é melhor você não se meter com minha irmã, porque senão eu vou lhe matar. E ele cumpre a promessa ali mesmo, né? Ele atira no peito do Lázaro. Então a história gira em torno desse momento do crime. A partir de então, outras questões vão aparecendo. Essas informações, elas aparecem às vezes de modo desencontrado, aleatório. Isso causa uma certa estranheza em quem acompanha o filme. Talvez aí esteja explicado o certo desconforto que o João relatou, né, de quando assistiu esse filme e das sucessivas vezes que ele assiste o filme para poder dizer, não, peraí que eu não estou entendendo. É proposital, eu já vi falas do Lírio Ferreira no Canal Brasil, num programa chamado O País do Cinema, em que ele disse que era proposital, porque o início do filme é para causar esse confronto mesmo, esse desconforto. Mas aí ele vai dizendo já da questão da água. Então, na sequência do filme, o Jonas, o homem que vive em São Paulo, o homem do tempo, é informado de que seu pai foi assassinado e ele é convidado, ele é quase intimado a participar do enterro do pai dele. Ele é quase intimado porque eles já não tinham relações pessoais há pelo menos 30 anos. Então ele vai mesmo para cumprir uma obrigação, um chamado da avó, a mãe do pai. E quando ele chega no Recife, ele relata esse calor ao taxista, ao motorista de táxi, algo muito comum entre nós, né, nordestinos, cearenses, que a gente sabe que uma das possibilidades de puxar assunto com outra pessoa é falar do tempo. Nossa, quando tá quente, você viu que choveu, então ele demarca ali também essa forma de sociabilidade, enquanto o tempo, a relação com a natureza, pode ser mote para o estabelecimento de uma conversa e de uma relação. O personagem do Jonas não está muito afim de conversar, então ele diz, por favor, o senhor pode baixar o volume do som do carro, e quando ele diz, o Recife está muito quente, o motorista diz, isso é o mormaço, que a gente chama, mas é muito estranho que uma cidade como Recife, que vive à beira do mar, falte água. Então nós temos aí primeiro uma questão a ser ponderada sobre essa leitura do Nordeste. A gente imagina a seca no sertão, né? E não pensa de como a falta de água afeta lugares outros, que não necessariamente estão naquele sertão nordestino. Agora menos, mas eu lembro, meados da década dos anos 2000,
que era muito comum também ver no Jornal Nacional, por exemplo, esse jornal de grande circulação, de grande emissão, imagens de seca no Rio Grande do Sul, da falta de chuva no Rio Grande do Sul, e as imagens retratadas era daquele chão batido, ressecado, ressequido, quebrado, que fazia associação com o Nordeste. Então, a mesma manchete dos jornais dizia, olha, no Rio Grande do Sul parece o Nordeste. É como se não pudesse faltar água, através da chuva, com a interferência humana, né, das mudanças climáticas que os homens e as mulheres produzem na sociedade capitalista, enfim. Mas é esse ponto a ser levantado aí, a falta d'água em cidades litorâneas. E de que modo essa falta d'água aparece no filme? A partir do racionamento da água no Recife. Tanto que se a gente avançar mais um pouco no filme, num determinado momento, quando o trio de amigos de Jonas, o trio de amigos antigos do Recife, que decidem acompanhar o Jonas até o enterro no interior, no sertão pernambucano, mesmo quando o Jonas disse que não queria ser acompanhado pelos amigos, os amigos tomam a decisão de ir. Então, antes deles partirem, quando o Jonas já tinha entrado no ônibus para ir até o interior, acompanhar o enterro, o sepultamento do pai, os amigos estão num carro e eles estão decidindo que horas vão para o sertão, para o interior. E aí, numa das falas, o ator Selton Mello diz, olha, como é que a gente vai viajar a essa hora? Eles tinham passado a noite inteira num bar, e eles, a gente não pode viajar desse jeito, fedendo, eu queria pelo menos tomar um banho. E a personagem da Mariana Lima diz, como é que você quer tomar banho se essa hora nem água na sua casa tem? Então, aquela fala ali, ela está se referindo, como era cedo da manhã, à estratégia do racionamento de água. Né? Àquela altura, naquele horário, não havia água em casa, portanto, isso é revelador do racionamento e também da privatização da água, das agências que fazem a distribuição dessa água, uma distribuição bastante deficiente, como nós acompanhamos. Isso é importante para a gente pensar no atual plano de saneamento básico, né, na PL que foi aprovada, da Lei do Saneamento Básico. Mas então vamos voltar aqui para a questão dos personagens. Eu estou apontando para quem chegou agora, fazendo a apresentação do filme, dizendo quem são os personagens, qual é o mote de discussão desse filme. O mote de discussão para a chegada das personagens é o assassinato do Lázaro, vivido pelo Paulo César Pereio, e Jonas tem que ir acompanhar, Jonas é o ator Guilherme Weber, tem que ir acompanhar o enterro do pai. Jonas é também uma figura que já causa tensão na representação do Nordeste e do homem nordestino, porque reparem, foi escalado para fazer um filme um ator louro, branco, alto, de 1,92 m, que se supõe não ser o estereótipo e o fenótipo dos homens do Nordeste. É muito curioso isso, essa informação, talvez ela seja desnecessária, mas eu preciso contar para vocês que um dos músicos responsáveis pela trilha sonora do filme Área do Movie é o cantor Otto. O Otto, ele tem esse fenótipo, né? O Otto é um homem grande, louro, do olho claro, e o Otto nasceu a pouco mais de 30 quilômetros de onde foram rodadas as cenas do filme. Então, o Jonas aparece aí como esse homem possível que existe sim no Nordeste, portanto é o tensionamento dessa leitura do que seria o típico nordestino, tá bom? A partir de leituras sociológicas e de preconceituosas também em relação à definição do meio e da raça, digamos assim. Né? Uma questão fundamental no filme que precisa ser pontuada, que merece ser pontuada, é a ideia do eterno retorno. O João tinha mencionado disso, né, que o Jonas volta. O Jonas volta para o Recife, porque ele tinha saído para viver em São Paulo. O Jonas volta para a família, para encontrar a mãe, para encontrar o pai morto, para encontrar a avó, os tios. O Jonas, ele volta para esse lugar do qual ele não mais pertence, ou ele não se sente pertencente. Em uma das cenas, já quase no final do filme, quando ele está conversando com a personagem vivida pela atriz Julia Gunn, o nome da personagem é Soledad, uma personagem também muito importante para a construção narrativa do filme. Ela é uma cineasta, uma videomaker que está, como o João salientou no começo da fala, procurando a construção de um documentário
que analisa os usos míticos e políticos da água a partir de uma figura religiosa, que a gente já chega para falar dela. Mas, enfim, eu estou falando do Eterno Retorno. O Jonas diz que ele cita o livro O Estrangeiro, do Albert Camus. O personagem do Camus é André Meursault. O André Meursault é um homem que está envolto em questões pessoais, ele não se sente pertencente àquele lugar. E o Jonas, o personagem do Jonas, diz: olha, eu me sinto estrangeiro. E é muito curioso que eu me sinta estrangeiro nessa família, é muito curioso que eu me sinta estrangeiro neste sertão, neste Recife, que é de onde eu sou, de onde eu vim, que eu não frequento. Então ele diz, ao mesmo tempo que se sente estrangeiro nesse lugar, ele também sabe que não é estranho aquele lugar. Nós temos a observação, então, do estrangeiro e do estranho. É esse incômodo que causa na gente. Quando a gente tem a oportunidade de viajar para outros países, a gente sabe que é estrangeiro, dependendo do país que você tiver, você é exposto a você, na sua cara, mesmo que você não diga isso, que você é estrangeiro. Enfim, então ele fala do estranhamento desse homem que se sente estrangeiro. Tá? Uma outra questão possível a ser levantada no filme é a culpabilização da mulher e o lugar que a mulher ocupa na sociedade. Se a gente considerar que uma mulher indígena, vivida pela atriz Suliane Moreira, a Wedja, ela é acusada de ser a responsável pelo crime. Olha, é um casal, um homem e uma mulher, né, um casal formado por um homem e uma mulher, que decide manter relações sexuais. Isso fica evidente no filme. Se é uma relação consensual, por que que a mulher é culpada do crime, né? Então, algumas personagens dizem, olha, você tem culpa nisso, o homem morreu por sua culpa. É da gente pensar e de tratar um pouco da liberdade do corpo, do uso do corpo pelas mulheres, e de como, historicamente, o processo de culpabilização e demonização das mulheres, ele é construído ainda que cotidianamente. Uma das personagens, o Zé Elétrico, vivido pelo José Dumont, diz, olha, tu só pode, ele falando para o Ed, né, sobre o crime, tu só pode ter parte com tua mãe, ou seja, parece que sua ruindade vem de longe, está no sangue. E eu lembrei muito de uma leitura que as escolas católicas faziam de separação das mulheres, as filhas de Eva e as filhas de Maria. A professora Crislene certamente sabe desse assunto melhor do que eu, mas de como a narrativa da Igreja Católica, pela imprensa e pela educação formal, costumava separar as condutas femininas nessa lógica, né? As filhas de Eva seriam aquelas devotadas e propensas ao pecado, e as filhas de Maria, que é a mulher recatada, a mulher religiosa, que segue os desígnios bíblicos da igreja cristã ocidental. Então, é uma questão possível, tá? O filme deixa aberta muitas veredas para descobrir nesse grande sertão, fazendo aqui alusão ao texto clássico do Guimarães Rosa. Uma outra questão fundamental, porque nós falamos que o filme trata da falta d'água e também do excesso de informação. Esse excesso de informação está na televisão, está nas antenas parabólicas que aparecem nos planos sequências do filme, mas também sobre o modo como a sociedade, as cidades do interior, as cidades de pequeno porte, elas experimentam do ponto positivo e negativo, algumas vivências anteriormente atribuídas a cidades grandes, a cidades litorâneas, ou a cidades situadas em regiões metropolitanas. Então, por exemplo, a questão do tráfico de drogas, né, do próprio crescimento da violência e da forma como as pessoas se relacionam cotidianamente, a construção das sociabilidades é apontada ali. Eu falei da feminilidade e a culpabilização da mulher a partir dessa figura do que é o ideal feminino, mas há também, ainda que pareça pueril, engraçado, irreverente mesmo, há também uma definição de papéis de masculinidade. Portanto, seria possível, na minha leitura, pensar esse filme numa ótica da história das mulheres, mas também da história dos homens, porque quando o personagem do Selton Mello está ensinando a fazer um cigarro de maconha,
a maneira como ele descreve como se enrola o baseado, né? Como é que faz o cigarro da maconha, isso virou até meme, vocês podem acompanhar, mas enfim, ele diz uma coisa que pode ter passado despercebido para alguns espectadores. Quando vocês voltarem lá, vocês me confirmem se é isso mesmo ou se eu fui longe na interpretação. Ele fala sobre o tamanho do cigarro, ah, e também a espessura desse cigarro. Então, se existe aí uma leitura velada, uma referência subreptícia do falo masculino, da ideia da masculinidade, né, a partir do pênis, é possível também pensar na força que se constrói, o ideal de força que se constrói sobre os homens. Porque o Selton Mello diz para o amigo, o Bosco, acho que é o nome da personagem, ele diz o seguinte: olha, cigarro bom, cigarro de verdade é aquele que é grosso, porque nesse cigarro fininho que esse povo do sul e sudeste fuma, não. Então ele está dizendo assim: para ser homem tem que ter força, e um dos elementos da força é aguentar cigarro bravo, cigarro que tem muito fumo, né, que seja aquele mais forte. Então o diâmetro do cigarro é usado aí como metáfora de comparação da masculinidade. A gente, se for pensar no plano da sexualidade, sabemos como as questões relacionadas às dimensões dos órgãos genitais masculino podem ser usadas como atributo de masculinidade para mais ou para menos. Outra questão que a gente pode discutir aqui, veja que eu estou falando para vocês de questões que podem ser discutidas no filme. Eu não tentei construir aqui para a conversa um acompanhamento literal do filme, embora eu esteja seguindo a cronologia do filme, né? Num determinado momento, quando os três amigos, Vera, Bosco e personagem do Jonas, desculpa, do Selton Mello, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas eu já falo para vocês. Esses três amigos que vão atrás do Jonas para acompanhá-lo no enterro procuram a Estela, a mãe do Jonas, personagem vivida pela atriz Renata Sorrah. A Renata está numa espécie de fábrica, eu não consigo identificar bem, não sei se é um frigorífico, mas enfim. E a Mariana Lima, a personagem da Vera, vai lá e diz assim: olha, eu queria saber se seu filho já foi para o enterro, a gente quer acompanhar, nós somos amigos dele. E ela diz: não, ele já foi. Quando essa moça está virando as costas, a personagem Estela, vivida pela Renata Sorrah, comenta com alguém que se entende ser seu funcionário. Ela diz: para você ver como são as coisas, essa menina cresceu na minha casa, me chamava de tia, e hoje ela vem aqui e me chama de você, não, me chama de senhora, de dona, me trata com total indiferença. E aí ela fala uma frase aqui fora, tá, gente? Desculpem. E aí ela diz a seguinte frase: as únicas pessoas que eu gosto que me chamem de dona é o pessoal daqui, o pessoal da fábrica. Ou seja, eu lembrei imediatamente dessas criaturas execráveis que a gente tem visto explodir para o constrangimento público merecidamente, como a mulher lá do Cidadão Não, como o senhor lá que andava sem máscara na orla de Santos, e quando foi multado, disse: olha, peraí, você vai falar com o desembargador, que você não sabe com quem está falando, não é isso? Vou falar, obrigado, a pessoa estava me lembrando dele, era um desembargador e ligou para o secretário de Segurança Pública, o secretário de Segurança do Estado, da cidade, do Estado, não sei, enfim. Mas é para esse lugar de dizer assim: existe uma hierarquia. Então, essa menina que cresceu na minha casa, por ser branca, por ter vivido naquele espaço comigo, ela tem a possibilidade de me tratar como igual, porque de fato se parecem iguais. Mas eu só quero ser chamada de dona aqui, nesse espaço. Ela já está demarcando aí as hierarquias. Avancemos. Uma outra possibilidade de discussão, e o filme inteiro trata de violência, né? Violências de várias formas, as violências físicas, as violências simbólicas, e aí, num dos planos, me desculpem do enrolar da língua, num dos planos da violência simbólica, nós temos algo que pode parecer também sem sentido dentro do filme. O Jonas está sentado na poltrona do ônibus se dirigindo para o enterro do pai.
ao lado dele tem um homem evangélico, pelas vestes e pela maneira como se comporta, se assemelha a um pastor, mas é um homem evangelizador, porque está citando trechos da Bíblia, do livro de Mateus, livro, inclusive, as citações que foram extraídas para essa fala fazem uma associação com o que a personagem vivia, né, o conflito interno que a personagem vivia, e eu fiquei pensando que ali é uma possibilidade da gente discutir a expansão das igrejas evangélicas, das igrejas pentecostais, pelos recônditos do Brasil, né? Para aqueles lugares menores, a gente vê em qualquer cidade, ainda de menor porte, sobretudo, também nas grandes cidades, a disseminação dessas comunidades, dessas designações religiosas. Sobre esse, inclusive até no ônibus, que alguns de vocês já devem ter experimentado. Eu moro aqui em Fortaleza e quando eu pego o ônibus, quando eu pegava antes da pandemia, a gente também se vê cotidianamente perturbado, é essa palavra, por pessoas que acham que aquele é o espaço de evangelização. E eu não estou aqui fazendo crítica à evangelização, não é uma ode ou uma contra-celebração aos religiosos, não se trata disso, mas são a expansão através desses lugares. Sobre esse assunto, vocês podem ver um documentário chamado Ex-Pagé, que trata da evangelização dos povos indígenas e de que como isso constitui, de fato, uma violência simbólica, porque não respeita o lugar do outro, né, e a cultura do outro, que a colonização faz e fez durante 500 anos, mas que a mente colonial e a colonialidade do pensamento constrói ainda sobre os corpos dos sujeitos colonizados. Enfim, tem também uma outra figura nesse processo de misticismo, de leitura religiosa, evangélica, espiritualizada, que é a Madame Bernadette, é uma vidente que aparece muito pontualmente, sem nenhuma grande importância da personagem para a definição da narrativa fílmica, mas essa vidente diz para o homem do tempo que ele não tem tempo. Né, que o futuro dele é algo incerto. Então, ela está contando para o homem que fala e que narra a previsão do tempo, ela está fazendo a previsão dela. O seu futuro é nebuloso. E se existe sol no sertão nordestino, se prepare, porque sobre a sua cabeça tem muitas nuvens cinzas. Também aparece aí nessa construção fílmica a personagem da Julia Gunn, Soledad, uma videomaker que está muito interessada em ir lá no sertão, e aí a gente pode pensar como essas informações chegam do sertão para fora e de fora para o sertão. Essa personagem já foi informada de uma figura religiosa mística chamada Meu Velho, vivida pelo grande Zé Celso Martinez, e aí a Julia Gunn, a Soledad, pega a câmera e vai filmar, porque ela está produzindo um documentário que trata desse uso místico e político da água, né, dos usos da água. Portanto, nós temos a falta da água como um recurso político, ideológico, em várias frentes que a gente pode analisar, e também tem o excesso de informação, porque é uma informação que sai do sertão para fora, é uma informação que vem através dessa cineasta para dentro e que se propõe circular, tá bom? Um aspecto também, isso é um aspecto da narrativa visual que eu gostaria de comentar com vocês. Para quem viu o filme, para quem vai rever, quem não viu ainda e vai ver, observem o céu que aparece no filme. O céu contradiz o tempo inteiro o estereótipo do lugar seco. O lugar seco é marcado no nosso imaginário, as imagens mentais que se constroem sobre o sertão é de terra seca, batida, vermelha, empoeirada, as árvores ressequidas, e o céu é sempre muito límpido, azul, não há uma única nuvem. Neste céu diário do MOVE, embora o sol seja forte e potente, embora a vegetação esteja ressequida, embora o chão seja empoeirado, esse céu tem muitas nuvens. Não são nuvens de chuva, mas é um céu que apresenta muitas nuvens. Então não há aquele céu azul completo, sem nenhuma possibilidade de se formar uma sombra. Isso é uma sacada bastante interessante
do Lírio Ferreira e da construção da fotografia do filme, tá? Uma outra questão que eu fico pensando as coisas, mania de professor, eu fico vendo filmes, eu leio livros, assisto qualquer coisa e fico pensando assim, isso podia dar um tema de pesquisa. O personagem que aparece para a Júlia Gunn, enquanto ela está chegando no sertão, é um homem sem identificação, um personagem secundário, mas ele demonstra ali o saber popular em relação ao uso da água, porque também o discurso científico e o excesso de informação pela ciência constrói, no caso da meteorologia, uma previsão acertada, né? Os prognósticos das fundações meteorológicas, eles servem de base confiável, é preciso reafirmar isso, porque nós vivemos num contexto em que se nega a ciência no Brasil, e não é isso que eu estou dizendo aqui, a ciência tem força fundamental para a construção de prognósticos de convivência com esse lugar que falta água, porque aí eu quero fazer referência direta ao professor Frederico de Castro Neves, quando ele diz a falta de chuva é um fenômeno natural, a seca é um fenômeno político. Então, se não chove, aí é uma questão das condições climáticas, né? Óbvio que elas podem ser mais ou menos agravadas, mas a seca não tem nada de natural. A seca é uma definição política, é uma orientação. Tanto que ao longo dos anos, essa confirmação de que a seca é um fenômeno político ideológico se estrutura e ganha força com os projetos que dizem para a gente conviver com o semiárido. Enfim, essa personagem que aparece lá, ele carrega uma forquilha, né? Todos sabem, eu suponho que todos saibam, mas os que não sabem, é aquele galho de duas pontas, cortado de uma árvore, enfim. Existe um saber popular, que é um saber construído pelo costume, pela tradição do povo sertanejo, de uma certa manipulação daquela forquilha para determinar onde existem veios d'água. E esses veios são usados, né, essa relação que se estabelece com a forquilha. Então, essa pessoa que tem o dom, que tem o saber popular, a personagem diz que precisa ter fé e dom. Ele chama a fé como querosene da alma, e ele dá 3 definições de dom que eu já digo para vocês. Mas, enfim, só para ficar claro aqui. A forquilha, ela é manipulada pelas mãos dessa pessoa, e aí, à medida que ela vai oscilando para mais ou para menos, indica onde há água ou não, lençol freático. Eu já li um pouco sobre isso, mas eu realmente não sei como se estrutura. Nós podemos pesquisar e ler sobre os profetas da chuva, da região do centro-sul, do sertão central do Ceará, em Quixadá, a relação que eles construíram ao longo do tempo com a Fundação Meteorológica do Estado do Ceará. Então, é esse saber popular e o saber científico que se entrecruzam para conviver neste lugar em que a água cai com pouca regularidade. Enfim, a personagem que aparece com essa forquilha, a cineasta Soledad diz: como é que você vai encontrar água por aqui, só com essa forquilha? Se eu pegar essa forquilha e for procurar água, eu acho. Ele diz: não, minha filha, não é só assim, não. Aí é uma relação com o tempo, o saber da vida no tempo e com o espaço. Ele diz: olha, precisa ter fé, porque fé é o querosene da alma, é a chama que mantém acesa a alma, e precisa ter o dom. Quem tem o dom da palavra, diz a personagem que não é nomeada no filme, tem o pensamento. Quem tem o dom da força, tem a fazenda. E quem tem o dom da forquilha, tem a água. Então ele está dizendo, é preciso se estruturar ali para achar aquele lugar e também unir esses 3 dons. Agora, na união dos dons, nós sabemos que são poucas as pessoas que mantêm o pensamento, a fazenda e a água como propriedade sua. Tá? O tempo também é uma metáfora, às vezes velada, outras nem tanto, de como nós nos relacionamos. Então, às vezes, acontece numa cena lá, que o pneu do carro fura, ou acontece, enfim, o carro dá algum problema, e o personagem do Jonas olha pro Zé Elétrico, que é quem está consertando o carro, e diz: olha, eu tô apressado, eu preciso cuidar. E ele diz assim: como é que você tem pressa num lugar desse?
É impossível. E eu, gente, acho que é por isso que eu gosto desse filme, que é um relato pessoal. Eu nasci e vivi durante 19 anos numa cidade muito pequena, no centro-sul do estado do Ceará, em que, para usar uma citação do Manuel de Barros, as coisas acontecem muito paradas. O Manuel de Barros diz assim: as coisas aqui acontecem paradas, ou melhor dizendo, desacontecem. Então, esse tempo lento de algumas cidades do interior, nós, quase todos nós, ou a maioria de nós, experimentamos para quem tem essa vivência do lugar pequeno, né, desse espaço em que todos se conhecem. Então, a forma como nós nos relacionamos com o tempo também conta de onde nós viemos e qual é a nossa percepção sobre o mundo. Óbvio que isso pode mudar, não é uma compreensão estática sobre o mundo, tá? O evento, para falar de tempo, o evento na cidade é um enterro. Quantos de nós ah, usamos alguns eventos na nossa cidade, né? Então, assim, eu lembro mais jovem que fulano morreu. Então, assim, o evento da cidade não é um evento macabro, é um evento de sociabilidade. É ir para o velório. É um lugar possível de sociabilidade, de acompanhar este espaço, né? Aí entra uma questão de superstição, de diversas formas, né? Da relação com o defunto, ou da relação que os saberes populares também contam como viver o luto. Então, você não pode ligar a televisão, não pode achar graça, tem que vestir preto. Então, isso é que se constrói num lugar que a temática da violência está sendo abordada, mas ela está sendo abordada também, mais uma vez para falar do lugar da mulher, por um outro espaço. É a avó de Jonas quem comanda a narrativa. O Jonas vai para o enterro e o pai só é enterrado porque ela diz: enquanto ele não vier para enterrar o pai, ele não, meu filho não vai ser enterrado, né? E as pessoas dizem: mas já está fedendo, isso já está passando da hora. E ela diz: não, porque a força da mulher, uma mulher que vive saudosista e ressentida do fim do ciclo do algodão, ela diz em algum momento do filme: olha, nós estão querendo acabar com a nossa família, não é porque mataram seu pai, não. É porque estão querendo ver a gente amofinado. Ela usa essa palavra. Mas a gente não vai morrer, não, nem ficar amofinado, porque nós somos donos dessa terra. Não existe mais algodão, mas existe o nome que nós construímos. Então, é essa força da mulher. Eu não arrisco dizer que é uma estrutura coronelística com a figura feminina, que seria um pouco leviano de minha parte pensar assim, mas também dá a força do matriarcado nesse espaço, com recortes muito específicos que não cabem falar aqui, tá bom? Por fim, não por fim, mas para dar andamento, que já está se encerrando a minha fala, a gente pode pensar nos diversos sujeitos que aparecem para contar essa história, principalmente ou sobretudo sobre os indígenas, porque o filme, uma das grandes inovações desse filme é discutir o lugar do indígena sertanejo, do indígena nordestino. Então o personagem do José Dumont, o Zé Elétrico, ele diz: olha, antes das pessoas chegarem aqui e matar a gente, e escravizar e tornar a gente empregado, a gente era dono dessas terras. Essa terra tinha muita história. O povo sabia usar a terra. Ele fala também em relação à água, né? O povo que veio depois, diz o José Dumont, é quem chamou as pessoas que viviam aqui de índios e que primeiro fez a gente perder a terra, depois fez a gente perder o respeito. Junto com o respeito, nós perdemos os dentes, porque ele diz, foram nos tirando de tudo e nos alijando de tal forma que hoje ele diz, o índio se misturou, hoje naquela narrativa de 2006, né? O índio se misturou, se separou e virou empregado. Aí tem uma frase dele que é muito importante para o nosso debate, o que pode gerar muitas reflexões. Ele diz, eu vou abrir aspas aqui, índio é uma raça que derreteu, mas em troca vai continuar vivendo no sangue de vocês. Porque ele está falando para o personagem, o homem branco, Jonas. Tem as questões ali em torno do alucinógeno. Para algumas pessoas que viram o filme, tem a referência da linguagem semiótica, que é fundamental. Já nas cenas finais do filme, a semiologia, a semiologia, a fenomenologia aparecem apontadas ali com duas imagens. A das pedras, uma que é a pedra do cachorro. Eu lembro a primeira vez que eu vi esse filme, eu pausei e eu não via o cachorro de jeito nenhum. Tinha uma pedra,
né? E aí, nesse filme, diz, olha, isso é um cachorro. É por isso que chama a pedra do cachorro. Ele tem a cara de um cachorro. O cachorro está deitado de costas para o espectador e a cabeça dele está virada. E eu lembro que a primeira vez que eu assisti esse filme, eu me senti assim, um completo energúmeno e ignorante total, porque eu não via o danado do cachorro. Aí eu fui ver a segunda vez o filme. Quando eu vi a segunda vez, eu pausei, chamei minha irmã. Sara, vem aqui, tu tá vendo um cachorro? Aí ela, tô. E ela viu logo assim de cara, né? Aí eu fiquei, minha gente, por que eu não vejo o cachorro? Aí tudo bem. Da terceira vez que eu vi o filme, eu digo, agora eu vi o cachorro. E hoje, quando eu vejo, né? Aí eu digo, agora sim, o cachorro tá muito visível. Uma outra figura que também a semiologia e a semiótica conta lá é que é a figura do elefante. Né? Tem também uma formação rochosa que a personagem diz, olha, aqui não é um elefante atolado na água, que ia morrendo afogado, e que dá para ver o torso do elefante, um pouco da cabeça, aí a tromba entra na água e sai. Gente, eu penei para ver esse negócio desse elefante. Quando eu vi finalmente, aí as falas do filme fazem muito sentido nesse ponto, porque o personagem arremata a discussão do filme, que eu acho que se viu, inclusive, como resposta antecipada à crítica que poderia causar, porque o Lírio sabia que ia causar essa crítica. Ele diz o seguinte: às vezes as coisas estão debaixo do nosso nariz e a gente não vê. É preciso que alguém diga, e aí, quando a pessoa diz, se torna óbvio. Ele diz: nós não vemos pelo preconceito. Não é porque a gente não entende. E aí ele cita indiretamente o Raul Seixas, o personagem diz, por isso que eu gosto do Raul Seixas, porque eu não gosto de ter opinião formada, para se referir ao elefante afundado na água, né? Então ele diz, olha, quanta coisa que existe pelo mundo e que está debaixo do nosso nariz e a gente não vê. E isso é um chamamento para nós pensarmos, né, da nossa vivência. Quantas coisas a gente vê desse jeito, porque dizem a nós que é desse jeito, que só pode ser dessa forma. Ah, nesse momento, o espectador pode dizer assim, gente, esse filme é um chá de zabumba, estou no mesmo alucinógeno que os personagens estão tomando. E aí vem a sacada que ele diz assim, olha, umas coisas fazem sentido, outras não. Então, essa é, na minha opinião, como espectador, o filme poderia se encerrar nessa fala. Umas coisas fazem sentido, outras não. Mas tem um ainda mais, essa eu sei de código, tanto que eu vi, que o personagem, e eu juro que a partir dessa citação eu vou encerrar a minha fala, porque o personagem do José Dumont, o Zé Elétrico, que é quem ajuda a esconder o cara que matou o Jonas, enfim, aí o desfecho do filme vocês vão ver. O personagem do José Dumont diz o seguinte: olha, a gente precisa saber o que é que a gente faz com a força e com a inteligência, porque são usos distintos, né? A gente pode saber de coisas diferentes. Então ele diz: cabeça aberta e estar alerta. Se a gente pisa sem jeito, escorrega na imaginação. Então, quando o filme encerra, ele encerra numa exposição de arte, numa instalação que é o chamamento para a imaginação. Então, a Soledad construiu um filme dela e esse filme entende-se que gerou uma leitura artística do excesso da informação e da falta d'água. O Fanuel está aqui, quando ele assistiu o filme, ele me perguntou assim, professor, que final foi aquele? E aí eu disse a ele, esse é o final. Algumas coisas fazem sentido, outras não. É só a gente atentar, estar alerta, para não pisar errado e escorregar na imaginação. Eu não sei se foi bom ouvir essas observações sobre o filme, se deu vontade de ver, ou se pela minha fala foi preguiça e medo de assistir esse filme. Mas da minha parte, eu acho que seria interessante e recomendo. Encerro a minha participação deste momento aqui e a gente tem mais 30 minutos para conversar sobre o filme, quem tiver algum questionamento. Muito obrigado. Eu achei muito interessante isso que você falou logo no final, sobre algumas coisas fazerem sentido e outras não, porque justamente nesse momento é que o plano da câmera muda, né? Porque até então, durante esse período alucinógeno do Jonas, a gente vê ele o tempo inteiro. Quando ele entra no bar, a gente passa a ver as coisas da perspectiva do Jonas.
e aí que não fica claro se ele cumpriu ou não, se ele matou ou não. E aí no começo eu tentava sempre tentar encontrar sentido em uma resposta. Ele matou ou não matou? Ele matou ou não matou? Até eu entender isso, que não faz sentido. É uma coisa que a gente não vai ter resposta. Acho que para cada pessoa é um resultado diferente. Para cada pessoa ele matou ou não matou. Aqui a gente tem alguns comentários, um do Adivaldo Cardoso, que ele fala assim, não é uma pergunta, é só um comentário. E você começou um pouquinho sobre isso, professor. Sobre a profundidade reflexiva do filme, anotei uma fala de um personagem, né, que no caso foi do Zé Elétrico. Quanta coisa está embaixo do nariz e ninguém vê? Essa frase nos convoca a muitas reflexões sobre a política, inclusive, no qual a gente se encontra hoje. Tem outro comentário aqui que foi o Wagner, que está contra... que ele disse que o George W. tem um livro sobre a questão da feminilidade, que ele falou que é Eva e os Padres, como dica, né, que é um livro que fala sobre um contexto medieval. Temos aqui outro comentário da Patrícia Santos, que ela fala, realmente, as cenas que o personagem Zé fala sempre são frases e reflexões profundas. E a professora Crislene, que comentou, dando parabéns, uma ótima análise, caminhos de interpretação e possibilidades de filme como fonte para o historiador. Muito bacana. E aí, outro comentário agora do Wagner. O filme permite uma discussão riquíssima sobre as representações e os imaginários sobre e do Nordeste brasileiro. Eu não conhecia. Outro filme mais recente se ambienta em um sertão e mostra, por mais que mal, algumas das questões que o senhor trouxe. Morte, racionamento da água, violência, etc. Pior que seja, foi um filme bastante assistido e falado, como você vê esse destaque de Bacurau, de 2019, e esse pouco conhecimento do Árido Movie. Bacurau é uma releitura mal feita e pensada de Árido? Eita, polêmicas. Olha, essa é uma pergunta assim, que é para poder o povo ficar me odiando. Eu não vou dar uma resposta conclusiva. A minha opinião pessoal de Bacurau é que o filme foi superestimado. Eu não acho que foi superestimado quando eu digo isso. Eu não estou dizendo que é um filme ruim. Esteticamente, o filme é brilhante, ele é interessante, a fotografia é muito bem feita. A questão não é essa. O meu incômodo, o incômodo de historiador, mas o incômodo de espectador atento do cinema, é que eu acho que Bacurau prometeu muito mais do que entregou. Então, algumas coisas em Bacurau, na minha visão circunscrita ao pensamento sobre essa obra, é que falta, sabe assim, eu não acho, Wagner, que é uma leitura mal feita ou pensada de Área do Move, é uma outra leitura. Eu acho que uma explicação plausível e possível para o sucesso de Bacurau é o contexto em que a gente vive, né? Então, Bacurau apresenta, sim, algumas questões de construção política e de discussão política que estão na pauta, na ordem do dia. Não estou dizendo isso como moda, mas é que são questões candentes e presentes para a gente que vive nesse mundo. Talvez não, essas questões, elas tinham uma outra um outro desdobramento e um outro encaminhamento em 2005, 2006. O Brasil de 2005, 2006 é um Brasil que as pessoas começavam a acreditar que seria possível melhorar. As pessoas imaginavam que, de fato, algumas certezas estavam sendo abaladas definitivamente. Então, essa possibilidade de ascensão social pelo consumo, a distribuição muito questionada também, né, da riqueza no Brasil, o investimento nas universidades, na produção audiovisual, o campo cultural de uma forma geral, a própria política externa, o respaldo que o país foi ganhando, o filme foi construído, a área do MOVE, naquele Brasil. Né? Bacurau, que foi rodado entre 2017 e 2018, se não me engano, e entrou no circuito comercial em 2019, é um outro país, é um outro Brasil, é um país do desencantamento quase. Então, nesse sentido, eu acho que as questões de Bacurau elas são muito, sim, presentes para a vivência que nós temos. É injusto, intelectualmente injusto, desonesto intelectualmente, a fazer uma comparação dessa forma, né? O que eu acho é que para o circuito comercial,
Bacurau é bastante diferente da área do movie, eu acho não, eu tenho certeza, pela própria ideia de como Bacurau é construído, né, assim, das personagens, dos atores. A Sônia Braga, que tem renome, inclusive uma atriz com atuação internacional, o Udo, eu não vou saber dizer o nome dele, vocês me desculpem, mas aquele ator lá, alemão, a possibilidade, muitas vezes, né, em momentos do filme, que é construído a linguagem e o idioma que é diferente do nosso, no corrente, então não se compara, tá? Mas a área do movie, ela deixou no Lírio Ferreira outras sementes. E aí eu já quero dizer para vocês, por isso que eu disse, fiquem até o final, que tem uma novidade, não é tanta novidade assim, mas no mesmo ano que foi lançado Bacurau, foi lançado Aquamovie, do Lírio Ferreira. O Aquamovie, o Lírio, é uma espécie de continuidade diária do Movie, mas o único personagem que permanece é o personagem do Guilherme Weber. Então, em Aquamovie, as questões que vão ser abordadas é da transposição do Rio São Francisco, o sertão também é esse lugar, a relação do afeto materno, então tem uma temática a partir da personagem da Alessandra Negrini com o seu filho, ela é uma mulher cineasta que vive viajando para a região amazônica para fazer filmes, documentários para registrar e lutar a favor das populações daquela região, dos povos originários, né? E aí, mais uma vez, ressalte a atenção que o Lírio Ferreira dá para as populações indígenas no Brasil, mas ali é um filme, Aquamovie é um filme que trata da relação, mais uma vez, da ausência, agora da ausência materna, enquanto a área do movie era a ausência paterna, o desencontro, o estranhamento, mas tem de novo a volta ao sertão, agora a volta ao sertão pelo caminho das águas. Vale muito a pena assistir a Aquamovie do Lírio Ferreira, tá bom? Temos aqui 2 pedidos de fala, primeiro o Fanuel e depois o Valmir. Fiquem à vontade. Boa noite. Estão todos me ouvindo? Acho que sim, né? Sim. Primeiro, agradecer, né, pela presença do professor Ítalo aqui. É sempre um prazer poder, né, estar ouvindo, assim, toda fala sua é uma aula. E só deixa saudades para que a gente, né, possa estar se encontrando novamente. Uma das coisas, assim, né, que eu cheguei mais a observar, né, primeiro falando sobre que é a questão de como ele vai mostrar a cidade do interior, né, e como eu fico pensando como esse filme, ele vai ser visto por outras regiões, porque eu me lembro que, assim, eu fiz uma viagem, né, a Salvador no ano passado e tal, Salvador, capital, né, da Bahia, enfim, e eu lembro que lá teve um morador e tal, que pegou e falou que todo baiano que é de Salvador e tal, que é daqui, sabe tocar tambor e sabe tocar outro instrumento lá que eu não lembro o nome. E eu, na hora, eu fiquei pensando, nossa, que pré-requisito é esse, né? Que educação que vem da pessoa que, tipo, ser identificada como baiano tem que saber tocar tambor e tal. E na mesma noite, eu conversando com outros moradores e tal, e aí um dos moradores vai me falar sobre essa questão como ele vem do interior da Bahia, e aí quando ele chegou a Salvador, ele viu que as coisas eram diferentes, né? E ele vai dizer que cada cidade do interior tem a sua própria questão, né? Tem um modo de viver, não funciona como é na capital. E aí quando, principalmente no módulo do João, né, que está aqui presente, ele vai falar sobre as representações Nordeste na novela, né, e algumas nos filmes. É muito interessante quando alguém que não é dessa região assiste essas novelas, assiste esses filmes e só mostra assim determinadas cidades, por muitas vezes a capital, né, de algum estado do Nordeste, e talvez tenha esse pensamento sobre
que aquilo representa o Nordeste. A Fortaleza é o Ceará, né, Salvador é a Bahia, Recife é Pernambuco. E na realidade, né, de quem pertence aqui não é. Né, Sobral não é igual Fortaleza, Camusim não é igual Sobral. Então, assim, cada cidade tem as suas próprias questões, seus modos de socialização, de viver. O senhor falou de né, que é a cidade que é bem mais pequena, né, e tal, né, que, assim, tem um evento social que é o velório, né, que são as cidades mais menores também. Então, assim, distritos até, né, a gente tem as cidades e tem os distritos. E o Wagner está pedindo para eu falar de Catunda, né, também é uma cidade, eu não conheço muito Catunda, mas Wagner, você pode estar aí depois falando de Catunda também. E aí, uma das coisas que o filme traz, tipo, tem aqueles amigos deles lá, de Recife e tal, a galera que parece muito playboy, né, aquela figura, né, do playboy, da pessoa, né, dos brancos e tal. E aí, na cidade, quando eles vão visitar, às vezes, assim, tinha cenas que eu ficava muito incomodado em ver algumas formas como eles se comportavam, porque eu pensava, mano, esses caras, tipo, não é isso que funciona, né? E eu acho que o filme, ele traz muito bem essa questão de mostrar que o interior não é igual à capital. Você não pode assistir uma novela, um filme que se passa na capital de um estado e achar que toda cidade, né, que a população de todas as cidades daquele estado ou daquela região vai se comportar daquela maneira, que tem aquele tipo de vivência, né, que inclusive de fala também, que fala daquela maneira, porque a gente, tanto aqui no Ceará, como nos outros estados do Nordeste, a gente tem né, assim, uma pluralidade de modos de se falar, né, aqui no Norte quanto no Sul do estado, né, e que é sempre ressaltado pela fala de alguém quando ouve que diz, é tão bonito seu sotaque, aí a gente nunca, pra gente não existe sotaque, a gente tá falando normalmente, né. Então, é mais uma observação, essa observação, não é bem uma pergunta, é mais uma observação que eu, tipo, casou super bem essa observação que eu nunca tinha pensado sobre a capital e as cidades do interior, com quando eu assisti o filme, né, que ele vai demonstrar bem vai mostrar também essas questões. Boa noite, vou ligar aqui a câmera. Então, parabéns para vocês pelo curso, parabéns, professor Ítalo. Eu queria fazer mais a questão dos comentários. O filme, ele é bem provocador, né? Ele é bem legal de ver. Eu, como já professor de história, formado já, eu gosto muito de usar essa questão do filme nas aulas, que é bem bastante interessante. Tem muitos filmes bom mesmo a gente trabalhar essas questões dos nossos assuntos na história. Fazendo uma observação do filme, ele é uma observação interessante. Como o senhor falou, a questão do índio, que ele vê, o Lírio defende muito essa questão do índio, e no final, a questão do matriarcado, né, que quem está comandando a família é a avó do personagem principal. E uma questão interessante, eu não sei se eu estou errado, é no final que quando o neto dela fala lá do pessoal do santo, do meu santo, que eles estão lá no terreno, mas eles, de certa forma, ainda estão lá porque a família ainda quer que eles estão lá, ainda desejam como é que se diz, a presença deles lá. E é interessante essa fala dele quando eles estão junto lá, os dois, o filho e o neto, ainda estão pensando já na questão de continuar com essa questão de estar mandando mesmo na cidade e tal. Já pensa já na questão da eleição, e ele cita lá o pessoal do Meu Santo, mas o filme é muito bom, eu vou ver de novo. Eu sempre assisto também um professor, assisto dando pausa, demoro muito para assistir, mas é interessante porque as questões vão aparecendo, e quando você vê uma vez, você sempre vai ver uma coisa que você não viu antes. Aquele do cachorro eu demorei muito para ver,
Eu dei duas pausas, mas deu pra ver, depois deu pra ver. Do Elefante foi mais fácil pra ver, mas é muito bom filme, muito bom. Essa questão trata de muitas coisas, de muitas. Mas é bom, muito bom. Parabéns pelo curso, viu? Obrigado. Muito obrigado, Valmir, pelas suas palavras. Realmente, ali naquela cena final, a gente percebe essa questão do meu velho. E até algumas vezes antes no filme, por exemplo, quando a Soledad está indo atrás da fazenda de meu velho, ela vê os caminhões-pipa passando, né? Então aí a gente se questiona, essa água é milagrosa mesmo, não é? Qual a importância política que tem ali na região? E aí isso se concretiza no final do filme, né? Quando a gente vê naquela reunião com Márcio Greik, que agora, para Dona Carmo, é Jonas, que aí já entra de novo nessa questão de algumas coisas não fazem sentido, mas eu reitero a minha fala lá no começo, quando eu disse que eu acredito que o Márcio Greik está ali justamente para servir como o oposto de Jonas, né? Tudo aquilo que Jonas deveria ter sido se não tivesse saído de Rocha. A gente tem também outros comentários aqui. A gente tem um da Valdeci Ferreira Chagas, ou o Valdeci, eu não sei. A arte cinematográfica ou a produção cinematográfica não é dissociada do contexto político, ainda que seja uma obra ficcional. Ou melhor, político, social, econômico e cultural. Outro comentário de Gleice Azevedo é: interessante a construção da matriarca no sertão, pois ela pode representar também a masculinização da mulher, uma referência também à questão do estereótipo da violência, da resistência feminina a este ambiente considerado hostil pelos discursos agenciados no filme. Outro comentário de Gleice é: para pensar esta relação entre o centro, cidade, capital, e periferia, interior, sertão, é Cidade e Sertões, entre a história e a memória de Gilmar Arruda. Mais uma indicação aí de livro. Eu posso comentar só algumas questões aqui. Vou comentar do final para o começo. Além do livro do Gilmar Arruda, vocês podem ver também o campo e a cidade na história e na literatura do Raymond Williams, né? Porque ele trata dessa construção da romantização do campo em relação à cidade. Há uma vasta produção sobre história urbana, história das cidades. A grande historiadora Sandra Jataí Pesavento, a saudosa Sandra Jataí Pesavento, que também construiu muito bem a trajetória da historiografia da cidade no Brasil. Então vale a pena dar uma conferida. O João comentou do Márcio Grey, que esse é só um comentário, um plus, um comentário aleatório, mas só para Márcio Grey, que foi um cantor, né? O personagem que aparece no filme é o Márcio Grey, mas aí eu acho bacana que não ficou perdida. Também gosto muito de música, fui criado numa rádio AM, minha mãe foi radialista por 20 anos, então eu tenho uma cultura musical muito de rádio AM. E esse filme também mexe com minha memória afetiva, porque eu escutava muito no estúdio do rádio Márcio Greik. E numa cena que a Vera tá dançando com o Bosco, acho que é Bosco o nome dele, tá tocando uma música do Márcio Greik, tá? A música que eu não vou cantar aqui porque seria um absurdo, mas é impossível acreditar que esqueci. Deixa eu ver aqui. Impossível acreditar que perdi você. Uma música já conhecida que o refrão diz: eu já não consigo mais viver dentro de mim e viver assim é quase morrer. Então vocês escutem essa música do Márcio Greik, também na minha memória afetiva, a música cantada pelo Otto no final do filme, enquanto sobem os créditos, que é do Altemar Dutra, naquela mesa, ouvia muito meu bisavô cantar e meu tio tocar violão. Ouvindo, a trilha sonora é um negócio à parte, assim, estou falando agora do campo estético, visual e audiovisual. Aquela cena em que, no início do filme, que os personagens estão todos dançando, os personagens, os três amigos, né? Bosco, Vera e o personagem do Selton Mello, eles estão dançando, aquilo é um negócio maravilhoso, assim, parece um chão de estrelas, a parede toda de estrelas, a música é boa, vale muito a pena ver. E eu queria também fazer um comentário que o Fanuel falou sobre a cidade e o campo e a cidade, do Raymond Williams.
mas ele estava falando de como ele pensou essa relação de campo e cidade, né? No momento do filme, aparece a placa do posto, quase no final, é quando ele volta da experiência alucinógena, o Jonas volta da experiência alucinógena, ele volta do lugar onde ele estava, mas ele está passando pela experiência alucinógena ainda. E aí tem uma placa que indica o posto. Então tá escrito nessa placa é para os visitantes, para as pessoas que estão viajando, quando passarem na cidade, está lá escrito o posto, é uma placa luminosa. Só que o posto não nessa placa não há separação do artigo o com a palavra, né, com o substantivo posto. Então, você também pode fazer uma leitura de oposto, no sentido da oposição. Quando o personagem do Jonas, do Guilherme Weber, enfrenta a placa do posto e começa a vomitar, ele mostra ali o quanto ele é oposto às expectativas que se construíram sobre ele e sobre a condução do destino da família. Então, quando ele vomita na placa do posto, o que a gente lê é o oposto. Então, ele também vomita tudo aquilo. Aí é uma experiência de interpretação, né? Ele também vomita tudo aquilo que introjetaram nele sem ele querer. Por isso que ele está lá vomitando, porque ele é o oposto daquilo que pensam, que esperam, que querem que ele seja. Por fim, eu gostaria de ressaltar aqui duas questões apontadas pela Valmir e pela professora Crislene, né, do filme como fonte para o historiador. É muito importante a gente entender que essa é uma narrativa cinematográfica que tem opções metodológicas de leitura, de recorte, de construção de enredo, de fala dos personagens. Então, a gente não pode tomar, isso já é claro e evidente no ensino de história, mas para ficar ainda mais preciso e bem marcado, que o filme é um produto comercial, uma produção com interesses que não deixa de revelar ali o contexto econômico, social, político e cultural onde foi produzido e que está inserido, mas é também um recorte. Infelizmente, por exemplo, na escola básica, a gente não consegue passar esse filme todo, por várias questões. Pela censura, pela temática que não é alcançável, né, pela própria leitura que se espera do filme, ela pode não ser compreensível para alunos do ciclo da educação básica, mas da educação básica eu estou falando do fundamental, né, especificamente, que no ensino médio talvez algumas questões possam ser bem colocadas ali. Então, quando a gente for usar esse filme, a gente pode pensar recortes desse filme, por isso, gente, que é muito importante, parece óbvio isso, mas vou reafirmar, é muito importante, se a gente vai escolher alguns elementos para as nossas aulas, a gente conhecer esse material que a gente pode chamar de material complementar antes. É preciso ver o filme mais de uma vez, entender o que está sendo construído ali, fazer uma pesquisa sobre quem construiu esse filme. É por isso que é importante saber quem é o Lírio Ferreira, entender um pouco, não precisa se especializar se não for o seu interesse na obra do Lírio Ferreira, mas para que a parte, ou seja, aquele filme específico, não seja tomado pelo todo, ou vice-versa. Então, é lembrar das limitações, mas também das possibilidades que uma produção audiovisual, como filme, e como filme brasileiro, pode servir e deve ser utilizado como recurso metodológico de grande valia e importância, mas também como fonte para a história e para a produção do discurso historiográfico. Não é só fazer um uso recreativo do filme, porque ele perde o sentido e as questões podem se perder na nossa produção do conhecimento histórico com os nossos alunos. Nós estamos nos aproximando aqui do nosso final. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Ou a gente já pode encerrar? Se ninguém tiver nenhum apontamento, eu gostaria de fazer pequenos e rápidos comentários, são comentários de agradecimento, né, a todos que hoje, no sábado, optaram, decidiram ficar aqui nos ouvindo e vendo, é muito importante para a gente convida para participar das atividades do curso, estão disponíveis no YouTube, vocês também podem conversar com os alunos através da
da página do CA no Instagram, enfim, tem os modos todos de entrar em contato e pensar sobre isso. Mais uma vez fica chamado para pensar fontes históricas e o uso dessas fontes em sala de aula. Nós somos professores, estamos nos formando professores. Gostaria de agradecer a participação através dos comentários e a permanência da professora Crislene, que está fazendo alguns apontamentos aqui, indicando links. Ela já colocou o link do filme, agora do livro, né, do Raymond Williams, e engrandece também a participação, sobretudo porque a professora Crislene tem um trabalho exemplar nas aulas de metodologia do ensino de história, aos colegas professores formados, aos alunos que estão participando do curso, aos membros externos à universidade que estão participando também dessa reunião. É um grande prazer, uma satisfação, e muito obrigado pela participação de todos e também pelo convite, por acreditarem que poderia ser interessante a minha fala aqui, tá bom? Vejam a área do Movie, vejam Aquamovie, vejam todos os filmes possíveis do cinema brasileiro, leiam. A gente constrói um acervo referencial gigantesco, e quanto mais interesse a gente constrói em nas áreas de modo geral do conhecimento, mais interessante a gente se forma enquanto pessoa. Muito obrigado. E eu gostaria de agradecer novamente ao professor Ítalo por ter aceitado o convite do Centro Acadêmico e também por ser o nosso tutor, tá, durante todo esse processo de construção do curso. Quero agradecer à professora Crislene, que está aqui hoje também com a gente, nessa noite de sábado, e principalmente a todos vocês que estão participando do curso. Eu espero que vocês estejam tendo um grande aproveitamento, estejam gostando bastante, e também desejar, né, mais um pouco aí nessa jornada que o nosso curso já está acabando, uma boa sorte e estudo nos conteúdos. Então, muito obrigado, tá, pela presença de cada um. Eu sei que não é fácil estar aqui num sábado à noite, embora estejamos numa pandemia, né? Todos nós queremos aproveitar nossos sábados. Então, até a próxima, pessoal.